Bom dia, graça e paz, Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje nós vamos falar sobre a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. João 14, 27 é o nosso texto e diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja, nós vamos falar aqui sobre o contraste entre a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo, e a paz que o mundo oferece. O contexto aqui, João 14, descreve aquele texto famoso onde Cristo diz, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ele continua falando que tem uma morada para os seus discípulos. Mas ele está falando da sua morte. Ele vai morrer. Então ele está exortando os seus discípulos, confortando os seus discípulos, exortando a terem ânimo, a terem esperança. Então, João 14 vai descrever esse período, essa fala de Jesus de despedida, encerrando ali a sua vida até a crucificação. Mas ele sabe que ele lidar com pessoas frágeis, ele sabe que ele lidar com seres humanos caídos, que são muito frágeis e são tendenciosos a perder a esperança, tendenciosos à incredulidade, tendenciosos ao medo. Ele também sabe que o diabo ali, ele vai usar as circunstâncias para atemorizar, para paralisar, para trazer medo ali aos seus discípulos. Então ele já está como um bom pastor cuidando das suas ovelhas, cuidando para que eles mantenham firme a sua esperança nele, mesmo depois da sua morte. Mesmo ele fazendo milagres e milagres, ensinando ali durante 3 anos aos seus discípulos, ele sabia da nossa fragilidade. Então, o primeiro ponto, ele diz, deixe-vos a paz. A paz de Cristo é a paz que excede todo entendimento. É a paz com Deus. É a paz eterna. Não é uma paz como a do mundo, em contraste com a do mundo. Ele disse, olha, não vos dou como a do mundo. Como é a paz do mundo? Ela é transitória. Ela está muito baseada nas circunstâncias. Em momentos específicos, onde as pessoas do mundo, elas passam por momentos de alegria, e em qualquer circunstância difícil, elas perdem a sua paz. Elas perdem a sua esperança. Uma doença, o mundo dela desaba. Um luto, o mundo desaba. Não tem mais esperança. A paz que ela pensava que tinha, se ruiu na primeira situação de dor, de luto, na primeira dificuldade financeira que elas têm, acabou-se a paz. Elas não sabem lidar com essas circunstâncias difíceis, porque essa paz é uma paz momentânea. Ela está ali durante um período, mas logo ela se desfalece, ela está sujeita a acabar. Por isso, são pessoas que estão fundamentadas sobre a areia, que elas vão cair, só basta chegar o tempo oportuno, elas vão cair, porque elas estão sobre um alicerce, sobre uma base ali, sobre a areia. Então elas não vão ter a paz de Cristo. Ele disse, olha, deixo-vos a minha paz. Ele deixou a sua paz com os seus discípulos. A paz que ele mesmo conquistou 2000 anos atrás no Calvário. Por que ele poderia ter a certeza que deixaria essa paz aos seus discípulos? Porque ele mesmo, como autor e consumador da nossa fé, iria pagar o preço para que eu e você tivéssemos paz com Deus. Para que eu e você tivéssemos paz com o Altíssimo. Nós éramos inimigos de Deus. Então, de certa forma, o inimigo de Deus estava a qualquer momento poderia ser atingido e se levá-lo a óbito e acabasse a sua paz. E iria ser tormento eterno. Mas quando ele diz eu deixo-vos a paz de Cristo, é que ele conquistou na cruz do Calvário. Por isso nós podemos confiar nessa palavra. Confiar porque ele deixou a paz aos seus discípulos. Porque ele mesmo conquistou, ele desbravou, ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Aquilo que era a maldição que estava sobre nós foi lançada sobre ele. Então ele deixou a paz porque ele conquistou essa paz. Ele, como o sumo sacerdote, ofereceu o sacrifício de uma vez por todas por cada um de nós. Então nós podemos ter paz, agora descansar sabendo que Deus não está mais irado por causa do nosso pecado. Essa paz ninguém pode nos tirar. Agora, nós vamos ver que no nosso contexto aqui, depois que Jesus Cristo morre, parece que essa palavra não faz sentido para os discípulos.
Parece que Jesus falou aqui, os seus discípulos entram no ouvido e saem no outro. Por quê? Porque os discípulos, assim que Jesus Cristo morre, lembra os discípulos de Emaús? Eles perderam a esperança. Aquele Jesus que nós tínhamos esperança, morreu. E foi a esperança deles. Parece que os discípulos agora, os apóstolos, trancados, fugindo da perseguição, com medo dos judeus. Parece que essa palavra não fez sentido para eles. Por quê? Eles estavam trancados ali, acuados, com medo, estavam atemorizados. Jesus diz, não se turbe os vossos corações. Estavam ali perturbados, inquietos, com medo. Parece que não fazia sentido para eles ainda essa palavra de Jesus. E de fato, nós somos assim. Nós somos assim. Nós temos a palavra de Deus, que Ele nos deixou a sua paz. Nós não devemos nos preocupar, não andem ansiosos por coisa alguma, mas mesmo assim, parece que nós andamos angustiados, parece que nós estamos com essa paz do mundo, que hora ou outra nós estamos preocupados com o dia de amanhã, nós estamos angustiados com a circunstância. Sabe o que é que falta para nós aqui? Confiar nessa palavra. Lembre-se, o Espírito Santo não tem sido derramado ainda sobre eles. Mas Jesus disse que o Espírito Santo, no versículo anterior, ele disse, olha, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo, ele vem nos lembrar dessas verdades fundamentais, que nós temos paz com Deus. Ele vem nos guiar em toda a verdade. E hoje, nós temos o Espírito de Deus e parece que nós vivemos com essa paz do mundo. Nós precisamos confiar na verdade bíblica e, de certa forma, nós necessitamos que Jesus venha sempre, através do seu Espírito, nos consolar, nos fortalecer. É assim mesmo, nós somos incrédulos. Nós somos incrédulos. Nós temos a palavra de Deus, mas somente uma palavra de Deus aqui ouvida, lida uma vez só, parece que não faz sentido. Mas quando Jesus usa os meios e os métodos que ele tem, a pregação do Evangelho, para nos fortalecer a cada dia, nós precisamos ser lembrados pelo Espírito Santo a cada dia que nós temos paz com Deus, para que a angústia se dissipe, Ele não nos dê espírito, por exemplo, de covardia. Nós precisamos ser lembrados através da pregação, a pregação que é a espada do Espírito. Talvez faltasse isso aos discípulos. Nem por isso, os discípulos perdendo a esperança, com medo, Jesus não os abandonou. Ao contrário, Jesus entra ali no meio deles, no cenáculo, mostra a sua mão a Tomé e diz, olha, não seja incrédulo, mas seja crente. Constantemente, Jesus precisa vir nos lembrar que nós temos paz e que nós não precisamos andar ansiosos e inquietos. Porque se Jesus não vier, nós iremos sim andar ansiosos, inquietos e com medo e atemorizados. Por quê? Porque nós somos falhos, incrédulos. Por isso nós precisamos ser expostos à pregação do Evangelho, para que Ele nos lembre. Veja, Jesus chegou nos discípulos de Emaús e repreendeu eles, honestos e tardios de coração. E a partir dali ele começou a explicar a Escritura para que eles lembrassem o que dizia a Escritura. E eles creram. O seu coração ardeu porque Jesus os ensinou. Nós vemos que Jesus precisava ver os seus discípulos ali e mostrar para eles, por exemplo, a Tomé, as marcas da crucificação em suas mãos, para que Tomé cresça. Não era só Tomé que era incrédulo. Todos os discípulos só creram porque viram ali. Eles tiveram... Lembra quando Jesus ressuscita? Eles saíram correndo ali para ver o Cristo. João e Pedro correndo. Pedro correu disparado. João também para ver o Cristo. E a fé deles só é fundamentada, de fato, quando eles veem ali o Cristo. Mas a Escritura também diz que mais bem-aventurado é aqueles que creem e não veem. Falando dos discípulos, eles na sua incredulidade ali, eles mesmo vendo milagres, eles careciam ver aquilo dali, ver o Messias ressuscitado. Mas nós somos bem-aventurados porque nós não vimos o Messias e nós cremos. Mas nós precisamos sempre ser lembrados, através da Escritura, da pregação do Evangelho, que nós temos paz com Deus. Que nós não precisamos andar ansiosos, inquietos, porque não há mais acusação, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos ser lembrados dessas verdades. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Que nós possamos nos expor todos os dias à pregação do Evangelho, devido à nossa incredulidade, à nossa dureza de coração. Nós precisamos ser lembrados dessas verdades todos os dias. Perseverar na doutrina dos apóstolos todos os dias. Na comunhão, no partir do pão, todos os dias.
É assim que nós vivemos, exortando uns aos outros até o dia da sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, que essa porção diária, Senhor, seja que alimente o teu povo, Senhor. E muitas vezes pode estar angustiado, ansioso, inquieto. Senhor. Lembre-o, Senhor, que ele e ela têm a paz com Deus. Que ele pode estar em guerra com o mundo, sim, com o diabo, com a sua própria carne. Mas ele tem paz com Deus. E isto já nos basta. Porque está escrito que não devemos temer aquele que pode matar o corpo e depois disso nada pode fazer. Nós devemos temer aquele que tem poder de te lançar tanto a alma como o corpo no inferno. Senhor. E diante disso nós oramos, Pai. Nos lembre a cada dia que nós temos paz com Deus. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas para lembrar que elas têm paz com Deus. Para que também você deixe seu comentário, deixe seu like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele entregue para mais pessoas. Amém? Deus abençoe e glória a Deus.